Alô, amigos! Hoje é o dia 2 de janeiro de 2026. Yes, nós temos bananas, está no ar. Vamos ver se isso aqui consegue funcionar. Hum, Que isso? Espera aí, não está funcionando. Isso é a tecnologia dos velhinhos. Vê se você consegue ouvir isso aqui. Não, não Parou. consigo. Espera aí. A tecnologia realmente não está a nosso favor. É a inteligência artificial que está tomando conta do mundo. É, toda vez que. Eu sei do que se trata, posso dizer, Zé? There is coming more and more boats. Quem é esse? Esse é o Harry Belafonte. Harry Belafonte. Harry Belafonte com De onde se desenterrou o Harry Belafonte? Harry Belafonte, filho de imigrantes jamaicanos, que foi, aliás, um grande líder pelos direitos civis dos Estados Unidos. Eu sou José Inácio Werneck, estou nos Estados Unidos. Humberto Borges, que aparece aí na tela, está no Brasil, no Rio de Janeiro, e Celina Corte, que acaba de entrar aí, está também no Brasil, no Rio de Janeiro, e é muito apropriado. Eu estava querendo mostrar para vocês o Harry Belafonte cantando o Banana Boat Song, ele que foi filho de imigrantes jamaicanos e um grande líder pelos direitos civis dos Estados Unidos, porque nesse dia 5 de fevereiro, agora, vai haver aqui nos Estados Unidos uma corrida dos imigrantes, uma corrida de rua que é para atrair recursos para os imigrantes e os refugiados, a corrida dos refugiados nos Estados Unidos, e vai ter um cunho muito político, porque vai servir como protesto contra os absurdos aí que vêm sendo perpetrados pelo Donald Trump. Agora, eu acho que o Humberto, nessa questão de música, tinha alguma coisa a falar sobre o movimento musical no Brasil. Não, o que eu fiquei espantado foi, por um acaso, eu fui ver quais foram as músicas mais tocadas, porque nós somos campeões mundiais de música também. Nós tivemos a bossa nova, nós tivemos, quer dizer, todo o movimento tropicalista, nós tivemos tanta coisa bonita, né, no Brasil. E eu queria, como não tenho ouvido muita música, porque estou sempre trabalhando, escrevendo e tal, eu queria ver o que foi mais tocado no Brasil esse ano. A música mais tocada no Brasil este ano, pessoal, foi uma música chamada Tubarões. É um brega caipira de Diego e Vitor. Sim, o público pode escolher o que quiser, mas eu me espantei. Aí eu fui ouvir o tal do Tubarões. Cara, a nossa música caiu assim desesperadamente. Nós tivemos, aos últimos anos, nós tivemos perdas extraordinárias na música, né? Quer dizer, nossos nomes a fila está andando, estão sumindo, e a gente não temos mais música. E nós tínhamos agora, no começo, o Harry Belafonte cantando Banana Boat, que é uma coisa boa para o nosso programa. Mr. Kalimann, Banana Boat. Enfim, é isso aí, a música. Eu estou falando da música que nós não temos mais. É muito, muito apropriado como fundo musical para o nosso Yes, nós temos bananas, porque fala justamente daqueles problemas, né? Dos pobres trabalhando, né? No caso aí, descarregando o navio que chegava com bananas para os Estados Unidos, e eles pediam ao capataz lá que contasse o número de bananas para atingir a sua cota para poderem ir para casa dormir. Daylight come and I wanna go home. Era o refrão, né? O Harry Belafonte foi famoso, deixou um grande nome nos Estados Unidos. Agora, eu gostaria que a Celina
falasse um pouco do site que ela tem, do blog que ela tem, chamado Sair da Inércia. Fala aí um pouco sobre isso, Celina. Olha, eu comecei a fazer esse blog no final de 2018, assim, meio sem saber o que ia ser e tal. E aí, quando começou 2019, o governo do Bolsonaro, eu fui ficando tão indignada, que eu comecei a escrever só sobre contra o Bolsonaro e todo o movimento da extrema-direita, né? E aí, em 2021, eu lancei um livro, Diário da Indignação. E a essas alturas, ele ainda não tinha feito o pior dele. Depois disso, ainda foi piorando e não para de piorar. E a gente não para de ver essa criatura nos jornais, porque operou, porque teve que operar de novo, que não sei o quê. Eu já não aguento mais ver a cara do cidadão. E, bom, e aí eu comecei o blog assim. Então, meu blog é uma trincheira anti-Bolsonaro e anti-extrema-direita. Se transformou nisso, eu emburaquei nesse caminho. E aí, até quando eu lancei esse livro, um editor falou assim: ah, bom, mas se o Bolsonaro não ganhar a eleição, a gente nunca mais vai ouvir falar dele. Olha só o que aconteceu, né? Ele perdeu a eleição e ele não saiu do noticiário um dia sequer, né? Então, o meu blog é isso, é um grito contra essa coisa horrorosa do Não, eu, Bolsonaro e da eu tenho visto, extrema-direita. e você é muito bem informada. Você realmente tem todo dia. Pois é, aí eu comecei. Bom, eu assino o jornal O Globo e eu não gosto muito de televisão, mas eu vejo o jornal em pauta todo dia. E aí, cada dia mais eu leio mais coisas, mais informações, mais blogs, e aí, porque para escrever o blog eu tenho que estar bem informada, né? Então eu estou meio por dentro É dessa o nome do baixaria livro toda. que você lançou? Diário da Indignação, Certo. né? Pela Quando é que editora você Rebento, lançou? em 2021, foi em agosto de 2021. Muito bem. Olha, você está falando de livros. Eu tenho uma experiência trágica em matéria de lançar livros no Brasil. Primeiro, eu lancei um livro. Esse livro aqui vem a propósito da nossa conversa. Não sei se o Humberto Borges conhece, porque é sobre imigrantes brasileiros dos Estados Unidos. Vocês sabem que há quase 2 milhões de imigrantes brasileiros dos Estados Unidos, segundo cálculos do governo brasileiro. 1.900.000 brasileiros vivem nos Estados Unidos. Eu tive a ideia de lançar esse livro sobre imigrantes e eu estava praticamente com tudo acertado com a editora Record para lançar o livro. Era até o dono da editora Record, não me lembro agora, mas era um amigo meu, Alfredo Machado, para lançar esse livro. Aí, a última hora, nos derradeiros segundos da peleja, um amigo meu no Brasil me deu a ideia de fazer uma edição do autor com uma empresa da qual ele era amigo, lá em São Paulo. Resultado, essa empresa foi à falência, eu nunca mais soube desse livro. Existe, não sei o que foi feito. Muito bem. Aí, não sei se vocês conheceram da editora Bloch, uma jornalista chamada Maria Eduarda. Eu conheci. Eu Você, conheci. Não, não, você não conheceu? me Muito lembro. bem. Eu estava escrevendo um livro chamado Sabor de Bar para uma outra editora, a editora Revan. Aí acontece que quando eu tinha dado à minha personagem o nome de Ana Maria, no meio da história, o Roberto Porto, Luiz Roberto Porto, que vocês dois devem ter Não, conhecido, me telefonou do Brasil dizendo que Ana Maria Eduarda morreu. Aí eu, como homenagem, resolvi trocar o nome da protagonista de Ana Maria para Maria Eduarda. Aí, falando em tecnologia, né, que nos falhou agora, aí com o Harry Belafonte, eu entrei num negócio aí do computador em que você podia trocar o nome das pessoas, de primeira página até a última. Aí confiei, pum, botei lá, trocando tudo, e mandei para a editora Revan. Resultado, no meio da história, a Maria Eduarda volta a se chamar Ana Maria e mais adiante volta a se chamar Maria Eduarda, o que mostra também que a turma da revisão lá
dormiu no Dorme ponto. no ponto, né? Quer dizer, você está confiando nas editoras brasileiras e confiando na revisão, não há revisão. Muito bem. Aí, Quem conheceu a Maria Eduarda vai entender muito bem isso, porque a Maria Eduarda é uma doce figura. A Maria Eduarda vivia na terceira nuvem à esquerda, ali perto do céu. Lembra dela? Ela, tudo legal, só tinha um problema: fumava muito, fumava um cigarro atrás do outro. eu lembro muito. Muito bem. Lembra? Olha, e eu mantive o nome dela para esse outro livro. Agora eu vou até pedir a opinião do Humberto, porque esse meu novo livro, no qual a protagonista também se chama Maria Eduarda e fala muito de futebol, fala do Jornal do Brasil, a antiga redação do Jornal do Brasil, fala da Copa do Mundo de 1978. Esse livro está simplesmente na garagem do meu edifício, do meu apartamento no Rio de Janeiro. A empresa, não vamos nem falar nisso, responsável, que eu saiba, desapareceu, e eu não sei o que fazer para tocar esse livro para frente. Se vocês tiverem alguma ideia. Eu só sei o seguinte, que ele é vendido pela Amazon, mas eu não recebo um tostão. Agora, também não sei como a Amazon vende o meu livro, se teoricamente estão todos na garagem do meu edifício. E tem uma versão em inglês que também está na Amazon. E eu também não recebo nem um centavo de dólar. Tem que vender esse livro. O capitalismo ele precisa de produto. Nós não temos nenhum produto além das bananas virtuais aqui nossos. Usa o teu livro como produto, vende entrega pelo correio, porque, Eu não posso, porque eu estou nos Estados Unidos e o livro está no Brasil. sei lá, me dá a chave da garagem que eu boto aqui e a gente arranja quem bote no correio. O problema é que o autor, o Brasil não, eu não sei, talvez a América, eu não entendo do mercado editorial internacional. Eu sei que um autor aqui no Brasil, ele ganha menos do que um escravo no tempo da escravidão. O autor ganha 10% do preço da capa do livro. É isso, Zé? Eu não sei, talvez a Celina saiba, eu não sei. É isso aí. Olha, a minha experiência. Eu tenho 5 livros publicados. E o primeiro livro, não sei se o primeiro ou o segundo, foi um livro de trabalho, mas o livro que eu publiquei num selo da Record, nossa, não estou nem me lembrando o nome do selo, mas esse de vez em quando eu recebo uns trocadinhos. Aí depois disso eu publiquei. O último foi esse Diário da Indignação, e publiquei um romance chamado A Colcha Escarlate, que eu nunca vi um tostão, só do lançamento, e o outro é Útil Agradável, pela editora, uma editora portuguesa, que eu também nunca recebi, só recebi o dinheiro da venda, nunca mais recebi. É. Mas, ano passado, em agosto, eu falei, não, eu me tive uma ideia, e eu falei, não, agora eu vou escrever um livro que eu vou ganhar dinheiro com esse livro. E Então, eu aí? vou fazer um suspense, porque na segunda-feira, em agosto do ano passado, eu sentei no computador e escrevi 90 páginas, assim, brum. Hum. E aí mostrei para o meu marido, ele começou a dar umas opiniões, trabalhei o livro, trabalhei, ouvi outras opiniões, e então na segunda-feira eu vou procurar uma editora. Eu, Desejo boa eu vou sorte. fazer, eu vou fazer o mistério aqui, quando a coisa se der certo, eu Então você vai nos dar. anuncio. Agora, por falar em E editora, Celina, eu vou dizer o seguinte: uma crítica literária no Brasil me disse que para um autor ser bem-sucedido no Brasil hoje em dia, ele precisa ser jovem, negro e gay. Aí eu disse: bom, as é tudo que eu primeiras não sou. duas qualificações eu não posso, eu estou impedido de preencher. E quanto à terceira, eu prefiro não experimentar. Então, não sei. Mas eu desejo que mesmo que Algarara você também, preencha não? esses requisitos, Celino. Algarara, assim, tipo, pessoal, a propósito de bananas, eu também li livro, escrevi um livro. Inclusive, um livro escrevi com o irmão da Maria Eduarda da Bloch, o Ah, é? Jorge Gomes de Souza, que era pintor. Nós escrevemos um livro, ele escreveu um livro de aquarelas,
e eu escrevi os textos em português e em inglês, foi traduzido em inglês, não foi eu que traduzi. Ele é um dos melhores pintores nesse país, e pouca gente ouviu falar. Ele pintou aquela bandeira brasileira que tem no Congresso, lembra? Uma bandeira que o Fernando Henrique sempre dava pronunciamento, aquela bandeira que foi jogada dentro d'água pelos golpistas do 11 de janeiro. Enfim, mas eu também tenho um livro, outro livro que eu publiquei, chamava-se como? A Revolução das Bananas. Olha só, está aqui, Como se chama o livro? Revolução das Bananas. Olha só. E quando você imaginar que se depois disso ia participar de um programa? Yes, nós temos bananas. Exatamente. Eu peguei um ônibus na cidade do México, da aviação São Cristóbal, e saí de ônibus atravessando todo o México, a América Central, para escrever sobre. Foi na época da morte daquele bispo da Guatemala, do Oscar Romero, Ranulfo Romero. Fui parar lá em El Salvador. Não fiquei em cana porque o Trump ainda não tinha comprado o país. Mas tem uma Revolução das Bananas que eu publiquei. A capa é uma loja com as bananas são bananas de dinamite, né? São bananas de verdade com fiozinho despertador, bananas de dinamite. É um livro que está aí. Quer dizer, nunca ganhei um tostão também. Agora, acho que nós devemos vender os seus livros, os livros do Zé Inácio, vender aqui pelo nosso. A pessoa pede, você manda pelo correio, paga em Pix. O Pix é um negócio que a gente pode. Eu vou pensar nisso na próxima viagem que eu farei ao Rio, vai ser em abril, se tudo correr bem. Agora, você me lembrou uma coisa, Alberto. Na semana passada, a gente estava falando sobre o Palácio Monroe, e eu contei, e algumas pessoas duvidaram, de que o Palácio Monroe tinha sido primeiramente construído na cidade de St. Louis, nos Estados Unidos, porque houve uma feira mundial. E o Palácio Monroe foi construído lá. E as pessoas duvidaram, mas elas podem verificar na internet das informações, podem ir na inteligência artificial. O Palácio Monroe foi projetado especificamente para poder ser desmontado e transportado até o Brasil, e foi aí colocado exatamente como era, foi colocado lá naquela praça que ficava em frente ao passeio público, do outro lado da rua, do passeio público, é o Palácio Monroe. E nesse Palácio Monroe houve um famoso crime de morte, não sei se vocês lembram disso. O pai do Fernando Collor de Mello Foi lá. matou um desafeto a tiros numa sessão do Senado Federal. Vocês lembram disso lá? Eu lembro dessa história, eu não lembrava que tinha sido no Palácio Monroe. Foi no Palácio Monroe. E a Celina disse que depois o Palácio Monroe, que era considerado uma obra extraordinária, foi desmontado sem necessidade por causa do metrô. E parece que o pior, o governo foi aconselhado pelo Lúcio Costa, que disse que o palácio não tinha, na realidade, nenhum valor arquitetônico. Foi isso. Disse que era uma arquitetura eclética, que não tinha nenhuma importância arquitetônica. Essa semana Assim como o mercado da Praça 15, que foi demolido. Imagina, aquele mercado devia ser uma coisa deslumbrante. E aí foi demolido para fazerem aquele viaduto, que o viaduto também foi demolido. É surreal esse país. E ali na Praça 15 tinha um restaurante que era um... Albamar. Albamar foi uma das torres que restou do antigo mercado. Eram 4 torres, assim, né? E o Albamar foi a única que sobrou. Que era um restaurante fabuloso. Agora eu não sei como é que está, um restaurante de peixe. Tinha um prato formidável nesse restaurante, que era a sopa Leão Veloso, lembra? A sopa Leão Veloso o Leão Veloso foi um diplomata brasileiro famoso lá no tal, e trouxe uma sopa. Essa sopa tinha tudo de dentro, tinha casco de navio, tinha aquele negócio de navio, tinha lança-dela, tinha macho, tinha tudo. Botavam tudo na panela e ficava uma delícia a sopa Leão Veloso. Famosa. Estou até com a boca cheia d'água. Muito bem. Agora, mudando de assunto, esse ano vai ter a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Aliás, eu quero falar, antes de passar sobre isso, eu quero mostrar o seguinte: nós estamos nesse início de ano de 2026, quase começando, quase chegando ao primeiro ano do mandato do Donald Trump, né? E o New York Times de hoje tem uma matéria engraçadíssima
uma matéria em página dupla dentro. Agora, ela começa da primeira página. É muito engraçada essa matéria, dizendo o que tem sido os 39 dias do governo do Donald Trump até agora. Então, os 329 dias do governo do Donald Trump até agora se resumem a Trump, 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 Trump. Trump, 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 Trump. É só Trump. É a única coisa em que ele pensa é nele mesmo. Está envolvido aí em milhares de negociações em todos os lugares do mundo para aumentar a sua fortuna, e o país que se dane. O homem é de uma vaidade inacreditável. E é bom que os políticos de outros países saibam disso. Aliás, o presidente da FIFA, muito esperto, deu a ele o prêmio Nobel esportivo da paz. Já ficou todo satisfeito. Quem quiser alguma coisa com o Donald Trump tem que afagar a vaidade do homem, que é extraordinária. Olha, eu posso dar um palpite trumpista aí no meio, a ver com a nossa política também. A notícia que eu li hoje aqui, Celina, você que está por dentro disso mesmo, o Bananinha, como é o Eduardo. Eduardo Bolsonaro, foi convocado hoje pela Polícia Federal para assumir o posto dele de tabelião Escrivão da da. Polícia Federal. Ele é escrivão também? Quando a Polícia Federal perdeu o mandato, a Polícia Federal chamou-o, olha só que próclise, menina, chamou-o para assumir o cargo, entendeu? Aquela maquininha lá, o dedo, vai acabar botando em cana bolsonarista, porque os processos estão continuando. O pessoal do Banco Central hoje já PF está lá também, por causa desse negócio do Banco Master. E o Eduardo Bolsonaro foi chamado hoje pela Polícia Federal para reassumir o seu cargo um cargo muito importante de escrivão da PF. Vai ter que voltar e vai ter que fazer o BO dos bolsonaristas que vão em cana, que ainda está indo por aqui. Olha, Jeco, Eu achava que se ele Fala. desembarcasse aqui no Brasil, ele seria preso. Mas não, ele é réu, mas se ele chegar no Brasil, ele não vai ser preso imediatamente. Olha, eu ia emendar com um assunto aí da Copa do Mundo de 2026, mas já que vocês estão falando no Eduardo Bolsonaro e nessas coisas aí, o Humberto acabou de citar o Banco Basta, eu vou pedir mais uma vez, eu como um brasileiro perplexo no exterior, que vocês me expliquem exatamente como é que anda esse negócio aí. Banco Basta, Galípoli, Alexandre de Moraes. Olha, eu estava em Correias e desci de Correias. Eu cheguei há pouco e vi, escutando uma gravação. Aliás, o meu celular estava aqui do meu lado, não está mais. Que eu queria citar o jornalista que fez uma meia hora de um programa super interessante, analisando a questão da Malu Gaspar e o Yeah. Banco Master e tal. Então, assim, no frigir dos ovos, ela publicou um último artigo em que ela já não banca que o Alexandre de Moraes e o Galípolo, que o Alexandre de Moraes fez pressão sobre o Galípolo para limpar a barra do Banco Master. Ela já não banca essa informação. Agora, a Daniela Lima, que assim, a reunião foi entre o Moraes e o Galípolo, mas haviam vários banqueiros nessa reunião. O André Esteves, BTG, o presidente do Itaú, o vice-presidente do Itaú, enfim, tinha lá um monte de gente. E a Malu Gaspar ouviu lá uma fonte dela e a Daniela Lima ouviu outra. E as versões foram distintas, porque as pessoas ouvidas pela Daniela Lima disseram que não houve essa pressão. E aí foi esse jornalista, ele contou a seguinte história, que num determinado momento o Moraes falou assim para o Galípolo: não, eu até simpatizo com esse cara, o Vorcaro e tal, e eu tenho a impressão que são os bancos que estão se sentindo prejudicados por ele, que estão querendo acabar com ele, acabar com o negócio dele e tal. Aí o Garímpolo disse: não, a gente investigou e eles deram um beiço de 12 milhões. E então,
houve uma citação, uma troca de conversa, porque aquilo era um assunto que estava borbulhando para todo lado, mas o Alexandre de Moraes, ele não fez nenhuma pressão sobre o Galípolo, para o Galípolo limpar a barra do Banco Master. Até porque se ele tivesse feito algum lobby, deu tudo errado. Aí depois disso, a Folha ainda publicou que Folha de o São Paulo. Galípolo fez pressão sobre a Polícia Federal. E aí o diretor da Polícia Federal desmentiu, disse que não teve nenhuma pressão do Moraes. Então, tem um disse-me-disse, e esse jornalista, eu infelizmente não estou com o nome dele aqui, mas em algum momento eu vou citar ele, ele disse assim: eu sou um jornalista investigativo, e se fosse eu não teria publicado porque um tema de uma gravidade muito grande, e para publicar um troço desse, precisa ter a prova. E a Maluma Gaspar não tem a prova. Foi tudo na base do disse-me-disse, e ela já vem da Lava Jato, que foi exatamente isso que aconteceu, nada de provas, e fizeram uma situação que culminou na prisão do Lula. E então, nesse momento, a coisa está desse jeito, né? Quer dizer, estão buscando ainda o que vai, mas aparentemente foi tudo fofoca que o Moraes pressionou, porque não pressionou coisa nenhuma, Para tá? você usar a palavra besta, eu quero pegar um gancho nesse lado, que é o seguinte: o Lula hoje deu um beiço legal na eleitoral. Ele cortou 161 milhões de fundo partidário. Isso é uma coisa sensacional. No ano da eleição, o presidente da República, que precisa desses caras todos, ele vetou uma verba extra que tinham votado para o É o fundo fundo partidário, cento e de sessenta milhões, 160 milhões. O Lula disse: não, não bota, não bota. Eu acho que isso aí é uma coisa importante para a gente lembrar. muito importante. No Brasil, todo mundo fala: não, comprou voto, comprou voto, comprou voto. A melhor maneira de você comprar voto aqui é pegar o dinheiro do povo, botar no partido, que é o partido de bancada da bala, bancada do boi, bancada da bancada, arquibancada, né? Então, o Lula vetou isso, vetou essa coisa da verba partidária, que os deputados votam. É o único emprego nesse país em que a pessoa é paga, entendeu, para procurar emprego. E os caras. Não, é surreal. E olha, a Eliane Cantanhede, que é uma jornalista que eu gosto muito, inclusive, para mim, era a comentarista mais interessante que tinha no Em Pauta, que eu assisto, né? E eu sinto falta dela. Ela fez um artigo no Estadão dizendo que o Lula ia comprar votos e citou essa decisão dele como se ela inverteu os fatos. Quer dizer, eu acho que ela vestiu a camisa da direita do Estadão e deu uma cambalhota nas informações, porque esse veto do fundo partidário foi tudo de bom, né? E ela Muito coloca importante, como se muito fosse importante. já um prenúncio da roubalheira que o Lula vai fazer. Não sei o que deu Agora, nela. isso aí é que no Brasil ninguém precisa de pedir desculpa de nada. Só eu que peço desculpa por esquecer aquela notícia maravilhosa que eu ia dar, e só dou no próximo programa, né, Zé? Repete, porque eu não ouvi essa última coisa que você falou. Vendo? Viu? Eu também não me lembro mais. É que era uma notícia maravilhosa que eu ia dar, que eu esqueci. Aqui as pessoas esquecem de pedir desculpas, como, por exemplo, o caso da Malu Gaspar. Eu não sei se ela pediu desculpas para os ofendidos, né? Para as pessoas que ela comprometeu com essa notícia. E não sei se a Eliane Cantanhede pediu desculpa para o Lula, porque realmente você cortar fundo partidário em ano de eleição é um sintoma excelente para a democracia. Muito Um bem. sintoma. Excelente, excelente. Pois é. Bem, Só falta brecar esses 61 milhões de emendas parlamentares que esses caras. 160, Ele já acho que ele vai vetar isso também. E aí os parlamentares vão todos a mil contra ele, né? Mas Porque não
Mas não tem problema, porque o povo vai acompanhar. É possível qualquer um acompanhar pelo site do Congresso, site oficial, o site do Senado. Quem votou, quem que votou em o quê? Aquilo que as pessoas acreditam, se quiser votar, tem que votar também na oposição, tem que votar em quem acreditar. Mas é bom saber o porquê que está votando, entendeu? Saber o que está por trás de cada candidato. Então, isso era importantíssimo, gente, muito importante. Não, o tema é O importante. problema, o problema, É. só um instante, o problema é que as redes sociais continuam muito dominadas pelos bolsonaristas, que eles conseguiram penetrar nesse território de uma maneira que a esquerda até hoje não conseguiu. Então, a quantidade de gente que é informada por essas redes, que é fake news atrás de fake news, e agora com a inteligência artificial, que fica mais convincente ainda. Robô, Então, esse é o temor. São dois temores: é o orçamento secreto, que aí continua alimentando as bases, continua tudo igual como era antes no quartel de Abrantes, e as fake news que esse ano de eleição vão vir com toda a força, né? mas acontece, tem um detalhe, desculpe só um instantinho, é que a direita tem grana, gente. A Pois esquerda, é, a Tudo bem. esquerda, a esquerda é pé de chinelo, é dura, não tem grana. Então não tem como pagar robô, não tem como pagar tempo de mídia, não tem como comprar o fulano, alugar o cicrano, entendeu? É isso. Tudo bem. é. Olha, pessoal, estamos chegando aqui ao fim. Eu queria dar uma pincelada rápida esse ano de Copa do Mundo, 2026. Vamos ter a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Isso já está mais do que sabido, vai ser a maior Copa do Mundo de todos os tempos. E, a propósito disso, há um jornalista americano, Shane Petrosian, que está fazendo uma série de reportagens já sobre a Copa do Mundo e falando de Copas do Mundo antigas. E eu vou ser entrevistado por ele na próxima semana, dia 11. Depois, se puder, eu vou botar isso também aqui no nosso Yes, Nós Temos Banana. Agora, as pessoas vão ter que saber o inglês, né? Porque a entrevista vai ser em inglês. Mas falando sobre a Copa do Mundo de 1986, que eu acompanhei bem. Na época, eu estava no Jornal do Brasil, embora na ocasião eu estivesse mais envolvido com a Maratona do Rio, que a Celina conheceu bem. Mas na próxima semana eu darei novidades sobre isso. E aí eu darei também o link para as pessoas aí no Brasil que quiserem acompanhar. E, rapidamente, alguma coisa a mais? O nosso tempo está acabando. Vocês têm mais alguma coisa a dizer? Feliz ano novo para todo mundo. Feliz ano novo. Vamos ver o que acontece esse ano. E eu estou brigando aqui para o Zé Inácio e para a Celina aprovarem o nosso prefixo. Deus e Olha, se Deus Deus. quiser e a tecnologia ajudar, na próxima semana teremos o Harry Belafonte entrando com toda a força dos seus pulmões. Daylight come on, I wanna go home. Dale, Dale. Harry Belafonte, é isso aí, gente. Banana Boat, Banana Boat. Nós somos o Banana Boat aqui. Inter. Então, tá. É um prazer Até a ver semana vocês. que vem. Bom fim de semana aí para todo mundo. Um beijo, um É, abraço. Um abraço, pessoal. abraço.